Lares no mundo inteiro estão abalados financeiramente pela pandemia. É tempo de repensar as necessidades e, em cima delas, as prioridades para nossas vidas e das nossas famílias. No devocional de hoje, vamos aprender algumas dicas financeiras para nos prepararmos para o futuro com sabedoria. Dicas financeiras para mulheres sábias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Boa noite, irmãs. Estamos juntas aqui para mais uma devocional de mulheres. Eu gostaria de começar esse tempo com uma oração. Senhor Deus e Pai, peço ao Senhor que o Senhor esteja aqui comigo agora, me inspirando, Deus, me tranquilizando, que eu possa conversar com as minhas irmãs como se eu estivesse com elas face a face. Que não seja eu, Deus, que seja o Senhor, por favor, falando através de mim, Deus. Que o Senhor possa usar a Tua palavra para nos inspirar, para nos fazer ver através de todas essas dificuldades o quanto o Senhor está conosco, o quanto o Senhor está cuidando de nós. Por favor, nos ensina aqui, Deus, é o que eu te peço e oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridas, eu queria começar falando sobre o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós fomos pegos de surpresa, sem dúvida nenhuma. Ninguém estava preparado para tudo que nós estamos enfrentando. São muitos problemas, são problemas de ordem político, problemas sociais, problemas econômicos, problemas de saúde. E nós brasileiros, tem uma conotação interessante, porque culturalmente nós não estamos acostumados a pensar muito no futuro. E também nós somos sempre muito positivos, né? Estamos sempre de bem com a vida, o que tem um lado muito bom. Mas a realidade é que essa pandemia trouxe muito sofrimento. E questões que abalam a nossa confiança no amanhã. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitos não podem sair para ganhar seu ganha-pão. Quem está trabalhando não sabe se vai continuar empregado. Então, é normal e é até esperado que sentimentos como medo, aflição, angústia, ansiedade cresça e tome nosso coração e nossa mente. Eu fiquei muito ansiosa no início. Eu tive que começar a trabalhar de casa e, ao mesmo tempo, cuidar da família, da casa, e preocupada com meu pai, de 80 anos, que não faz nada pela internet, minha própria família. Tudo isso me trouxe muita angústia. Então, eu fiquei muito ansiosa no início. E alguns podem estar impacientes de ficar em casa, outros podem estar com medo de sair de casa. Tem muita gente que está desanimada mesmo, por estar sem dinheiro, por não ter perspectiva do que vai acontecer. Outras estão deprimidas com toda a situação que o país e que a própria Covid está trazendo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas escrituras que me ajudam a focar em Deus nas horas de sofrimento. Vamos ler Romanos 8:28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu amo essa escritura. Porque Deus diz que Ele age para o nosso bem em todas as coisas. Não só nas coisas boas, em todas as coisas. Inclusive nas coisas que estão acontecendo agora. Eu sei que é difícil entender isso, mas olha o que a Bíblia está falando. Deus age em todas as coisas. Creia, irmã. Mesmo nas dificuldades, Deus está agindo. Seja forte e corajosa. E confie que Deus está trabalhando em tudo isso, ainda assim. 1 Pedro 5, 6, 7 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus,
para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sabe, uma coisa que eu percebo, e provavelmente vocês também já pensaram nisso, nesse tempo Deus está chamando a humanidade a ser humilde. Porque essa doença, na realidade, ela trouxe um aspecto completamente novo. Ela nos fez iguais. Não há velho, não há novo, não há rico, não há pobre. Todos estão tendo que enfrentar os efeitos dessa doença e tudo que ela trouxe. E então, o que devemos fazer? Então, essa escritura diz que se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, Deus ele vai nos exaltar no tempo devido. E que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ou seja, Ele já tem cuidado e Ele vai continuar cuidando. Em Salmos 55, 22, diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Então, todas essas escrituras, elas estão dizendo que Deus vai cuidar de nós. E uma das áreas que está trazendo mais aflição para a nossa vida nesse momento é a área financeira. São muitas preocupações. Os recursos se tornaram mais escassos. Mas Deus vai fazer a parte dele, como Ele tem prometido. Então, nós precisamos pensar como nós temos que enfrentar tudo isso. Como nós vamos fazer a nossa parte. Bom, nós, na realidade, quando enfrentamos coisas difíceis, nós precisamos pensar em alternativas, em saídas, em desenvolver novas habilidades, nova maneira de fazer as coisas. Porque na crise não adianta você tentar fazer as coisas da mesma forma. Muitas vezes você já não tem mais condições de fazer como você fazia antes. Isso é um aspecto interessante, porque é no momento de dificuldade que nós, na realidade, temos a oportunidade de crescer. Só que para isso nós precisamos mudar. E mudar dói, eu sei. Mudar não é uma coisa confortável, é desafiante. Mas sabe aquele olhar que eu falei no início, que nós brasileiros temos, somos positivos? Essa é a hora de usar essa positividade. Essa é a hora. Mas não para fingir que nada está acontecendo. Não. Precisamos assumir que estamos num momento difícil. Mas, mesmo em meio a toda essa dificuldade, que nós podemos encontrar uma maneira de fazer as coisas de uma maneira diferente. De fazer novas descobertas. E eu gostaria então de trazer alguns pensamentos para vocês através da vida de uma mulher inspiradora. É a mulher de Provérbios 31. Vamos ler. Começando no versículo 10, diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Quando a mãe do rei fala sobre essa mulher, ela diz que é difícil de encontrá-la. Ou seja, essa mulher é solteira. Ela é uma mulher que provavelmente mora com os pais e que está se desenvolvendo, que está aprendendo. E essas características que ela começa a desenvolver é que vão ajudá-la a enfrentar os desafios da vida.
Essas características deram a ela um coração compassivo, amoroso, altruísta e que já vai pensando no outro, no bem da família, no bem dos amigos, no bem de quem está ao redor dela. E também é um coração que quer aprender. Se você parar e pensar, se ela mora com os pais, ela pode ter irmãos. Ela cuidava dos pais, dos irmãos, e ela estava aprendendo com aquela sociedade toda ao redor dela. E eu queria então falar para jovens que estão assistindo essa aula, para as adolescentes, para jovens profissionais, solteiras. Vocês podem aprender nesse momento que estão dentro de casa coisas muito valiosas para a vida de vocês. Vocês podem aprender com a mãe, com a avó, ou com a amiga com quem você divide o apartamento. Você pode aprender a cozinhar, a lavar, a passar, a fazer as coisas da vida. Abra a mente e os ouvidos para observar ao seu redor e tenha esse coração de aprendiz. Mas você também pode usar esse momento para exercitar a sua paciência e sua servidão em ajudar os mais velhos a mexer com tecnologia. Porque os jovens dominam muito bem todas essas coisas. E nesse momento a gente percebe que de fato o mundo mudou de uma maneira que não vai voltar. A partir de agora, mais do que nunca, a tecnologia vai mandar no mundo. Então, aproveite esse tempo para passar ótimos tempos com a família, com as pessoas com quem você convive e fazer esse bem, ajudar o outro, porque é muito útil nesse momento. Se você fizer isso, na realidade você vai estar se desenvolvendo e desenvolvendo características que serão boas para você e para quem lhe cerca. E por que você deve desenvolver essas características? Porque essa mulher amadureceu. E olha o que aconteceu com ela no versículo 11. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então, todas essas características que ela desenvolveu desde a juventude, quando ela se casa, o marido diz que confia nela. É por conta dessas características que ela vale mais que pedras preciosas. E o que nós podemos aprender, então, com essa mulher, diante da situação que nós estamos enfrentando hoje? Nós podemos aprender com as suas ações. Se você ler todo o Provérbios, eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo, você vai perceber que existem muitos verbos que mostram as atitudes dela. Verbos como escolhe, avalia, administra, reveste-se de força, cuida dos negócios. Então, essa mulher pode nos ensinar muitas coisas valiosas sobre vida financeira. Vamos pensar sobre algumas coisas aqui. Ela sabe planejar, mas ela não nasceu sabendo, ela aprendeu. Claro que algumas mulheres têm mais aptidão que outras para fazer planejamento, mas planejamento é algo que se aprende. Então, vamos pensar alguma coisa na área de alimentação. Como você pode aprender a planejar a alimentação da sua casa, a alimentação da sua família, se você é solteira, casada, de uma maneira melhor durante essa crise, durante essa dificuldade financeira que nós estamos passando? Eu separei algumas coisinhas aqui para vocês pensarem. Por exemplo, você pode planejar a semana. Você pode pensar nas receitas que você vai preparar durante a semana. Para quê? Para você comprar somente aquilo que você vai usar durante a semana. Só que para isso é muito importante que você faça uma lista. A lista ela é muito útil, porque através da lista você vai procurar os preços e você inclusive vai se esforçar para comprar o que está na lista
e não comprar itens que não vão ser tão necessários. Com isso você consegue ficar dentro daquele orçamento que você determinou. E você também pode, com a lista e já com a decisão do que você vai precisar cozinhar para a semana, você pode entrar no site dos supermercados e pesquisar os preços. Nós não estamos podendo sair. Então, para você não precisar sair tantas vezes, com a lista você entra no site, o site do Guanabara, o site do Mundial, é só colocar lá no Google, site do Mundial, site do Guanabara, e você pode ver através da internet os preços dos produtos. Inclusive os encartes estão lá, as promoções ainda continuam. E aí você já pega o preço de tudo aquilo e já vê quanto mais ou menos vai custar suas compras. E se naquele momento alguma coisa você vê que está muito caro, você pode replanejar. Não, essa receita não dá para fazer, não cabe no meu orçamento, não vou ter dinheiro para isso. O que eu posso substituir? E aí eu queria dar uma dica muito importante. Procurem utilizar itens que estão na safra. Os produtos que estão na safra, na época, eles costumam ser mais baratos. E aí você pode me dizer, Adriana, mas eu não sei fazer nada com aquele ingrediente, eu não sei fazer nada com a selga, nem sei para que serve a selga. E aí eu tenho 2 dicas para você, muito interessantes. Ligue para uma senhora. Tem alguma coisa muito barata no momento, mas você não sabe cozinhar nada com aquilo, ou não sabe fazer? Você tem 2 alternativas. Você pode ligar para as nossas queridas senhoras, nossas amigas mais velhas, que já viveram muito mais do que nós, e que são muito experientes, e que amam ajudar. Liga para uma delas. Ah, mas eu não conheço ninguém, não tenho amizade. É uma excelente oportunidade de você criar novos relacionamentos. Pede ajuda. Eu tenho certeza que se ela souber, ela vai te ensinar com o maior prazer. Uma outra alternativa também é você procurar em sites. Eu adoro fazer isso. Quando tem alguma coisa que meu marido compra porque está em promoção, ou às vezes ele já até me avisa, é época de alguma coisa, sim. Eu penso, não amor, pode comprar, eu vou ver o que eu posso fazer. E eu vou lá e receita de acelga, receitas com acelga. E aparece um monte de coisas, é sempre assim, a internet está assim de receita. E aí eu posso pensar em coisas diferentes para aproveitar aquilo que está barato. Então, essa também é uma alternativa. Por isso que eu falei, jovem, ensina os mais velhos a usarem a internet. Porque vai ser muito útil para as famílias isso. Outra coisa que eu já mencionei. Procure também, quando estiver pesquisando dentro do site do supermercado, procure os dias de promoção. Ainda continua tendo a terça-feira do hortifruti, o dia da carne. E claro que dentro do orçamento tem itens que são muito mais caros que outros. Então, se você puder, depois que você fez sua lista, decidiu o que você vai comprar, se você puder ir naquele dia específico que tem aquela promoção que faz diferença no seu orçamento, faça isso. Vá no dia da carne, por exemplo, que é um item extremamente caro, se é que está dando para comprar carne. E se não der, substitua por uma outra coisa. Tem uma outra questão também que eu queria levantar que essa mulher ensina pra gente. Em Provérbios 31, 13, 14 e 15, tem 3 verbos interessantes que ela fala assim. Ela escolhe, traz de longe provisões e prepara comida. Então, essa questão de escolher as receitas, pensar no que está na época, pesquisar, na realidade é uma atitude muito sábia, porque isso te ajuda a se preparar para você fazer coisas boas, saudáveis dentro da sua casa. Uma outra coisa também que a gente tem que aprender, nesse momento, talvez seja hora de reduzir algumas coisas. Então, por exemplo, em vez de fazer fritura, faça mais grelhados e mais assados. Por quê? Porque o assado, você pode assar às vezes 2 coisas juntas. Frango com batata rústica. E é mais saudável. E óleo está custando caro. Outra coisa também que você pode fazer. Guarde as notas fiscais. As notas fiscais, depois de você comprar, vai servir como base para você fazer o seu orçamento. E você vai ter uma ideia mais ou menos de quanto você gasta. E na semana seguinte, você tem uma ideia do que você pode tirar ou colocar.
Essas são dicas na área de alimentação. Mas tem outras áreas também que podem impactar a sua vida financeira. Vou falar de algumas questões na área de limpeza e de higiene. No capítulo de Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31, ela dá tarefa às servas. É muito interessante essa passagem, porque nesse momento nós continuamos cheias de tarefas, né? Então, o que nós podemos aprender? Na realidade, nesse momento, muitas de nós estamos sobrecarregadas com dupla, tripla jornada. Quem tem criança pequena, então, está sofrendo dentro de casa para cuidar de sua casa. Então, essa é uma hora de pedir ajuda. Eu tive que aprender isso. Meu marido insistiu muito comigo para que eu não fizesse tudo sozinha e para que eu pedisse ajuda a eles. E eu vou dizer para vocês, tem sido muito especial, tem sido um alívio poder contar com eles. Então, de vez em quando, eu estou trabalhando muito pesada, não dá para parar, eu estou cheia de coisas para responder e está na hora do almoço. Então, eu combino com ele, amor, você pode, por favor, fazer o arroz hoje? E às vezes é só o arroz que falta e ele faz para mim. Meus filhos estão lavando a louça. É um alívio. Eu não precisar ter que parar para lavar a louça. Então eu posso almoçar e voltar a trabalhar. E sabe, nós estamos fazendo um grande bem. Se nós pedirmos ajuda, nós estamos fazendo bem para nós mesmas e para eles. Na limpeza da casa, a gente precisa ser criativa, porque produto de limpeza custa muito caro, né? E hoje o marketing, né, tem infinidade de produtos para tudo. Mas, voltando à internet, uma coisa que eu aprendi é que, na realidade, a gente não precisa de tanta coisa para limpar a casa assim. Outra coisa, use sabão em pó barato para limpar sua casa, para lavar os panos de chão, para fazer outros serviços e deixe aquele sabão mais caro ou de melhor qualidade para lavar só suas roupas. E tem uma coisa muito interessante que eu aprendi nesse site, como eu estava falando, também vou deixar aqui em inscrição dos que eu gosto, que limão, vinagre de álcool, água sanitária e bicarbonato de sódio fazem milagres na limpeza da casa. E essas coisas, elas não são tão caras quanto muitos produtos que tem aí para comprar. E eu te garanto, se você aprender a fazer as fórmulas, as misturas, vai limpar tanto quanto esses produtos. Ok? E eles são menos agressivos para suas mãos e até mesmo para as coisas da sua casa. Ok? Ah, outra coisa, sabão em barra amarelo. É coisa da vovó. Minha mãe me ensinou isso. Eu não usava. Aquele sabão amarelo em barra, ele é ótimo para tirar gordura de pano de prato. E custa barato e rende muito. Então, o que é isso? O que a gente pode aprender com tudo isso? Essa mulher dava tarefas e ela cuidava da casa dela. Então, nós estamos falando aqui de alternativas, de formas que a gente pode encontrar para cuidar da nossa casa nesse momento, de uma maneira barata ou menos cara, de uma maneira que a gente possa conciliar com tudo que a gente está vivendo. E o que isso significa? Isso significa que nós estamos buscando alternativas de aprender coisas novas. E existem outras coisas que você pode aprender. A costurar, a organizar sua casa, a tirar manchas. Vai lá no YouTube. Gente, o YouTube tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa boa. Qualquer coisa que você queira aprender, vai lá no YouTube e coloca como lavar o box com bicarbonato, como tirar mancha de caneta. Você vai encontrar uma série de vídeos ensinando e muitos deles são com coisas simples e baratas que você tem em casa. Uma outra coisa que a gente pode aprender com essa mulher é que ela sabia fazer negócios.
No versículo 16 e 17 fala isso. E eu queria então lhe perguntar uma coisa. Você já olhou seu guarda-roupa nesse tempo que você está em casa? Você já percebeu que você está 3 meses em casa usando tudo que você tem e que não está te faltando nada? Nós não estamos comprando. As lojas estão fechadas. Não é interessante isso? Sabe, um legado dessa experiência é que na realidade nós podemos aprender a viver com menos. E talvez a gente pare para pensar que a gente já tenha gastado até muito dinheiro em coisas que nem eram tão necessárias. Isso nos leva a pensar que talvez a gente tenha que mudar os nossos hábitos de consumo. Porque é isso, né? A mídia, o marketing, nos incentiva a consumir, 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 consumir. Mas nesses 3 meses em casa, você não tem comprado. E tá tudo bem nesse sentido. Porque você tem roupa, você tem as coisas dentro de casa. E não tá te fazendo tanta falta assim. Então, eu também queria te dar uma dica. Aproveita que você está em casa, dá uma geral no seu guarda-roupa. Vê se tem lá alguma coisa que você não quer mais ou que não dá mais em você. E separa isso. Essas coisas, também na sua casa, né? Travessa, enfeite, decoração, coisas que você não quer mais. Você pode trocar essas coisas. Você pode doar para quem está precisando, porque muitas pessoas podem estar precisando dessas coisas. E você pode vender. Já tem muitos lugares que você pode vender, brechós. Nesse momento a gente não está podendo ir aos brechós, eles estão fechados, mas tem sites que se você tirar foto e oferecer, você pode vender através desses sites. Tem que aprender a mexer. Aí a importância de aprender a mexer na tecnologia. Mas sabe, isso é muito importante, porque na realidade existe um movimento no mundo inteiro incentivando as pessoas a aprender a ter menos, a gastar menos, a viver com menos. E a oferecer as suas roupas em troca. Então trocar é uma coisa hoje que está acontecendo mesmo, as pessoas estão fazendo isso. Você pode ligar para uma amiga, você pode ligar para suas amigas e dizer, olha, eu tenho aqui uma blusa assim, assim, assado, e eu queria trocar por uma outra, por uma calça jeans que eu estou precisando. Não sei, mas experimenta fazer isso. Você pode se surpreender. Sabe, o grande valor dessa mulher, na realidade, é que ela era comprometida. Comprometida a buscar o melhor possível. E hoje nós temos que nos comprometer a fazer de um limão uma limonada. As nossas famílias, elas vão agradecer por isso, porque isso dá segurança, porque isso dá confiança de que você está na batalha, que você está junto, que você está buscando alternativas e que você está lutando por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. Isso contagia. A família vê isso e a família vai junto também. E eu gostaria de terminar lendo a parábola dos talentos. É Mateus 25, de 14 a 26. Quem conhece essa história sabe. É a história do patrão que viaja e entrega 3 quantias diferentes a 3 empregados. E quando ele retorna, ele pede para prestarem conta. E eu vou ler somente do 20 ao 23. Diz assim: o empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo.
Então o empregado, que havia recebido 200 moedas, chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. É muito interessante essa parábola, porque assim como a mulher de Provérbios, esse patrão valorizou o quanto os empregados foram fiéis, foram confiáveis. Ele valorizou aqueles que fizeram bom uso das finanças que o patrão tinha confiado a eles. E é interessante porque o patrão não considerou que as quantias eram muito dinheiro. Ele disse que eles teriam sido fiéis no pouco, embora os dois que ele se referiu foram os dois que receberam mais. Mas, na realidade, o patrão não foi isso que o patrão levou em conta. Até porque o patrão tinha muito mais do que aquilo. O que deixou o patrão realmente feliz foi ver que quem recebeu e trabalhou e se esforçou, frutificou, independentemente do valor que ele tinha na mão. E aí o patrão chama para festejar. Ou seja, ele ficou muito feliz por poder confiar naqueles empregados e pelo esforço daqueles empregados. E então ele abençoa, né, esses empregados, chamando ele para festejar. É assim com Deus. Essa parábola é uma comparação. Deus quer festejar conosco sobre o nosso esforço. Não importa o quanto nós temos. Então, eu sei que não está sendo fácil para ninguém nessa fase. Eu sei que nós estamos enfrentando muitas dificuldades, alguns muito mais do que outros, sem dúvida nenhuma. Mas, sabe, nós temos que nos esforçar. Quem pode ajudar, que tem mais um pouquinho, ajude o outro. E aquele que precisa de ajuda, peça ajuda. Vamos nos ajudar e vamos aprender uns com os outros. Na realidade, todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, essa tensão de ter que pensar no que nós vamos comprar, como nós vamos fazer render o dinheiro, o que nós vamos comer, como nós vamos pesquisar, como nós vamos economizar, essa tensão de ter que reaprender a viver, e de não sabermos o dia de amanhã, né, se nós vamos ter emprego ou não, como vai ficar nossa situação, como vai ficar nosso país. Toda essa pressão que nós estamos sentindo, se nós mantivermos nosso foco em Deus, confiantes que Deus vai cuidar de nós, se nós nos esforçarmos e fizermos a nossa parte, Deus vai nos chamar para festejar no final. Ele vai honrar, Ele vai nos abençoar. Então, eu queria terminar esse tempo com esse pensamento. Não importa o valor que você tem, faça o melhor possível com cada centavo. Eu espero que esse tempo tenha te inspirado. Ok, irmãs? Um grande abraço para todas. Vamos orar muito umas pelas outras. Fiquem com Deus. Olá, queridas irmãs e amigas. Convido-as para louvarmos ao nosso bom Deus juntas. Receba esse amor, mesmo sem merecer. Deixa a força do seu poder, pois Deus nos enviou seu Filho Salvador, nos mostrando o poder do seu amor. Jesus protetor, eu confesso
do pecado pagou sem ser culpado. Jesus protetor, eu confesso que és meu Senhor. Tu és a minha estrada, o justo caminho, meu alimento, meu ar, meu destino. A minha vida pertence a ti. Jesus, na tua mão eu seguro e sigo. Por seu perdão posso ser tua amiga. Tu és a esperança do meu coração. Jesus nos concedeu a chance de viver nossos erros, reconhecer. Ele nos ensinou com exemplo e bondade o caminho da justiça e da verdade. Jesus, meu Senhor, eu confesso a ti meu amor. Tu és a minha estrada, o justo caminho, meu alimento, meu ar, meu destino. A minha vida pertence a ti. Jesus, na tua mão eu seguro e sigo. Por seu perdão posso ser tua amiga. Tu és a esperança